Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de um rascunho acadêmico interessante do Adam Telles de Moraes. O nome é Sobre o Tecnocentrismo do Fascismo 2.0, Causas, Rótulos e Soluções. Exato. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a tese principal dele, né? Ele fala de uma nova forma de poder, uma coisa mais sutil, tecnológica, e ele faz questão de dizer que é diferente dos fascismos históricos que a gente conhece. Justamente. E para entender essa tese, o autor introduz dois conceitos que são, a espinha dorsal do argumento dele, né? O primeiro é o tal do cidadão consumirista. Cidadão consumirista? Isso. Ele é descrito no artigo como alguém meio apático, muito focado no prazer imediato, e um ponto que chama atenção e que o autor frisa com baixo desenvolvimento cognitivo. E o segundo conceito é o próprio termo fascismo 2.0. É muito importante entender logo de cara que ele não está falando daquele ultranacionalismo violento do século passado, sabe? Certo. Ele descreve um Estado fascista tecnocrático consumirista. Ou seja, algo que funcionaria mais por um controle sutil e pela tecnocracia. Entendi. Então não é o fascismo, das marchas uniformizadas, mas algo mais disfarçado, talvez, que a gente até internaliza. Exato. Essa é a ideia central. Para explorar isso, vamos seguir a estrutura do artigo, né? A gente começa entendendo o diagnóstico que ele faz da nossa época, depois a gente mergulha nas causas internas que ele aponta, tipo uma suposta crise de virtudes. Vamos falar também daquela questão delicada da polarização, dos rótulos políticos e dos mecanismos de controle que ele identifica, né? Vieses cognitivos, tecnocentrismo. Isso. E como isso poderia se manifestar aqui no Brasil no que ele chama de estamento burocrático? E claro, no final a gente vê as cartadas, as soluções que o autor sugere para tudo isso. Bom, e o ponto de partida já é forte, né? A provocação central do texto é: será que essa sociedade cada vez mais focada no consumo fácil, na conveniência, será que ela estaria, na visão do autor, claro, abrindo caminho para essa nova forma de controle, o fascismo 2.0? Essa ideia de um poder que é mais cedido do que imposto é intrigante. Mas como exatamente o artigo define esse tal de fascismo 2.0? O que o torna diferente na visão dele? Olha, o autor descreve como um modelo distópico, sim, mas não necessariamente naquele formato explícito e brutal que a gente costuma ver na ficção científica. A chave aqui é a sutileza. Sutileza. Seria algo pervasivo que vai se infiltrando nas estruturas sociais e principalmente na mentalidade das pessoas, sabe? Através da tecnologia, da cultura de consumo. O ponto central do argumento dele é que esse poder não precisaria de tanques na rua. Não. Ele se apoiaria na própria condição psicológica e social das pessoas. Seria, de certa forma, aceito ou até desejado em troca de conforto, de uma segurança percebida. E é aí que entra a figura do cidadão consumerista, né? O autor parece gastar um bom tempo descrevendo esse perfil. Ele menciona até dinâmicas entre gerações, cita a geração Z. Que características ele destaca como sendo, cruciais para essa dinâmica de poder? Sim, ele detalha bastante. Descreve esse perfil como alguém com uma certa descredibilidade em relação às instituições, muita inércia, indiferença e o que ele chama de niilismo atomista. Niilismo atomista? É, tipo, cada um na sua bolha, buscando prazeres rápidos, gratificação imediata. Mas talvez o ponto mais polêmico seja a conexão que ele faz com um suposto baixo desempenho cognitivo. Ele fala num desestímulo na busca da excelência. Entendi. E o argumento é que essa combinação tornaria o indivíduo não só suscetível, mas um participante quase necessário, talvez até voluntário, dessa dinâmica de subjugação. A apatia geral seria o terreno fértil, sabe? Onde esse poder tecnocrático se instalaria. Então, para o autor, a raiz do problema não estaria só em fatores externos, tipo um governo malvadão ou uma tecnologia opressora. Não só. Mas em algo interno, dentro do indivíduo, da sociedade. Uma crise de virtudes. Precisamente. Ele argumenta que a base de tudo seria uma falência ética, educacional e disciplinar.
a ausência do que ele considera virtudes essenciais, sabe? O abandono da busca pela excelência pessoal. Ele até usa o conceito grego de areté. Areté. Que é essa ideia de virtude, de excelência moral e funcional. Essa falta criaria um vácuo de identidade, de propósito. E aí, nesse vácuo, entrariam o consumismo fácil e, eventualmente, o controle tecnocrático como substitutos. E como essa crise apareceria no dia a dia? O artigo fala em materialismo comodista. O que seria isso na prática? Seria um estilo de vida baseado no que ele chama de lei do mais fácil. A prioridade total é a conveniência, a gratificação instantânea, o conforto acima de tudo. Ah, o famoso jeitinho mais fácil. Isso. O indivíduo vira um ótimo consumidor, claro, mas, segundo o autor, perde a capacidade ou interesse em se esforçar mais, em criar algo duradouro, em enfrentar desafios de verdade. E essa busca sem fim por minimizar o esforço e maximizar o prazer imediato o tornaria, paradoxalmente, mais frágil e mais dependente dos sistemas que oferecem essas facilidades, inclusive os sistemas de controle. Além desse comodismo, ele também aponta o dedo para o relativismo culturalista. Aquela ideia de que tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. Exatamente, o autor chama isso de voluntarismo nominalista. É a tendência de acreditar naquilo que a gente quer que seja verdade, sabe? Em vez de buscar fatos concretos, uma verdade mais objetiva. Tipo, minha opinião vale tanto quanto um fato. É por aí. Ele argumenta que isso leva a uma espécie de cegueira epistemológica. Uma dificuldade de separar o que é um problema real do que é só uma construção narrativa, um paradoxo lógico. E num ambiente assim, onde tudo é só questão de perspectiva, a manipulação através de narrativas bem feitas fica muito mais fácil, né? O debate público vira uma guerra de versões e não de fatos. E ele ainda coloca uma camada mais filosófica com o tal do dualismo pecaminoso. Isso parece mais complexo. Sim, essa é uma hipótese mais especulativa do autor. Ele sugere que talvez exista um conflito humano fundamental, inerente. Tipo, ordem versus caos, construção versus destruição, bem versus mal. E que a nossa dificuldade em lidar com essa tensão interna nos levaria a procurar refúgios fora. Ah, entendi. O materialismo, o relativismo seriam, nessa visão, fugas para a gente não ter que encarar essa complexidade interna. A gente buscaria respostas fáceis e justificativas subjetivas para as nossas ações, para as nossas crenças. Certo. Entendido esse diagnóstico do indivíduo e das causas internas, o autor então argumenta que isso tudo se reflete no jeito como a própria política é discutida, né? Principalmente na questão dos rótulos. Ele até usa um caso específico para ilustrar, não é? Sim, ele parte de um relato que ele pega de outra fonte sobre o assassinato de um ativista conservador, o Charlie Kirk, durante um debate numa universidade. Ele usa esse evento trágico não para discutir o crime em si, mas para analisar as reações e a construção das narrativas em volta daquilo. E o que ele observou nessas reações? Ele questiona o que ele percebeu como um certo desconforto, sabe? Ou até um silêncio em alguns setores da mídia, de formadores de opinião. Como se a morte de alguém com aquele perfil ideológico específico atrapalhasse certas narrativas que já estavam prontas. Para ele, isso seria um sintoma dessa guerra de narrativas e de uma reação que ele chama de assimétrica, onde a cobertura, a indignação dependeria do alinhamento ideológico da vítima. É importante sempre frisar. Essa é a leitura que o autor faz do evento e das reações, tá? Claro, claro. E isso leva a fazer uma pergunta central sobre como os rótulos políticos são aplicados hoje em dia. Exatamente. A pergunta que o artigo coloca é mais ou menos assim: por que quem defende valores tradicionais é tão rápido classificado como extrema-direita ou fascista, enquanto movimentos que o autor considera genuinamente radicais de esquerda raramente recebem rótulos com o mesmo peso negativo? Ele argumenta que existe uma crescente e perigosa assimetria no uso desses termos. Para entender de onde viria essa assimetria, o artigo dá uma passada rápida pela história, começando lá na Revolução Francesa. Sim, uma recapitulação breve. Ele lembra que a origem de esquerda e direita é espacial mesmo, né? Na Assembleia Nacional de 1789, os revolucionários mais radicais pró-mudança
sentavam à esquerda do presidente. E os mais conservadores, pró-ordem, tradição, sentavam à direita. E com a Revolução Industrial, o foco muda. Isso, o eixo vai para as questões econômicas e sociais. A esquerda fica mais ligada a ideias como as de Marx, luta de classes, crítica ao capitalismo. A direita passa a abranger desde o conservadorismo mais clássico, tipo Burke, até o liberalismo de Adam Smith. O artigo até nota que, por um tempo, essa tensão entre visões diferentes foi até produtiva dentro da democracia. Mas aí veio o século XX e complica tudo com os totalitarismos. Pois é, o artigo entra nesse ponto bem delicado. Aponta para a desumanização do adversário como algo comum nesses regimes. Cita o comunismo sob Lenin e Stalin, atribuindo a ele, baseado na fonte que o autor usa, é bom repetir, mais de 20 milhões de mortes. E também o nazifascismo de Mussolini e Hitler, responsabilizando-o de novo, segundo a fonte dele, por cerca de 17 milhões de civis mortos, incluindo o Holocausto. O ponto crucial que o autor destaca são as similaridades assustadoras nos métodos. Partido único, controle da imprensa, polícias secretas, campos de concentração, os gulags, ou os lager, reforçando sempre. São os números das comparações que estão lá no material-fonte. E como essa comparação histórica se amarra com a tal assimetria moral que o autor enxerga hoje? O argumento dele é que, depois da Segunda Guerra, o nazifascismo foi condenado de forma universal como o mal absoluto, o que é inquestionável, claro, mas ele alega que o comunismo, mesmo com o número de vítimas citado na fonte dele sendo maior, teve seus ideais muitas vezes relativizados ou dissociados das práticas totalitárias. A aceitação cultural de símbolos como a foice e o martelo, em contraste com o tabu total em torno da suástica, seria um exemplo dessa diferença de tratamento para ele. E essa dupla moral, na visão do autor, teria aberto o caminho para a guerra de narrativas que a gente vê hoje, onde certos rótulos são usados de forma estratégica e desigual. E nesse contexto, ele fala da estratégia da chamada nova esquerda, muito ligada ao Gramsci. O artigo contextualiza dizendo que a esquerda marxista clássica entrou numa crise teórica com a prosperidade econômica do pós-guerra no Ocidente. A classe trabalhadora, que deveria fazer a revolução, estava, na verdade, virando mais consumidora, se integrando ao sistema. Certo. E a resposta teórica, segundo o autor, veio em parte de Antônio Gramsci, com a ideia de hegemonia cultural. A tese é que o poder real não está só no controle do Estado, mas também, e talvez principalmente, no controle das instituições que moldam a cultura e o pensamento. As universidades, a mídia, as artes, a educação. A ideia de dominar a cultura primeiro. Exato. A estratégia seria, então, uma longa marcha pelas instituições para mudar o jeito como as pessoas pensam, mudar a música, como ele diz, antes de tentar tomar o poder político formalmente. E o autor argumenta que essa estratégia de hegemonia cultural gramsciana se manifesta hoje num processo de rotulagem que ele descreve em 3 etapas, é isso. Pensamento acadêmico. A universidade, especialmente áreas influenciadas pelo que ele chama de teoria crítica, reinterpreta conceitos e valores tradicionais, família, nação, religião, como se fossem formas de opressão. Ok. Segundo passo, a amplificação midiática. A mídia que está alinhada com essa visão pega essas reinterpretações acadêmicas e transforma em manchetes, em narrativas fáceis de consumir. Por exemplo, uma opinião diferente vira rapidamente discurso de ódio. E o terceiro passo, a solidificação cultural. A cultura popular, filmes, séries, música, absorve essas narrativas e cria arquétipos, tipo o conservador sempre como vilão ou o ignorante. Isso tudo junto gera uma pressão social muito forte, o famoso cancelamento para quem não se encaixa. Essa análise da psicologia individual e da guerra cultural fica ainda mais potente quando o artigo detalha como nossos próprios vieses cognitivos não são só falhas, mas ferramentas usadas ativamente nesse cenário de fascismo 2.0. Sim, ele volta para aquela ideia da cegueira epistemológica e do vazio intelectual do tal cidadão consumerista.
Ele até menciona, e aqui é um ponto controverso que merece análise crítica da fonte que ele usa, uma métrica de QI 83 como suposta média brasileira. Nossa. Ele usa isso para ilustrar o que ele vê como um baixo desempenho intelectual que tornaria a população mais suscetível a manipulações baseadas em vieses. É um dado que a gente precisa ver com muita cautela e dentro do contexto do argumento dele, né? Com certeza. E quais vieses ele destaca como sendo explorados nesse sentido? O artigo foca em 3 principais. Primeiro, o viés de ancoragem. A nossa tendência a se apegar demais à primeira informação que a gente recebe sobre algo. Seria muito usado no marketing, na política, para fixar uma narrativa inicial. Ele cita até o exemplo clássico do Kahneman, da influência de um número inicial na estimativa de outro valor. Depois, o viés de disponibilidade. A gente dá mais peso à informação que vem mais fácil à mente. Geralmente a mais recente, ou a mais carregada emocionalmente, ou a que foi repetida 1000 vezes. A mídia e as redes sociais seriam mestres em explorar isso, saturando a gente com certas narrativas. Faz sentido. E por fim, o viés de conformidade, o famoso efeito manada. A tendência a seguir o comportamento do grupo para ser aceito, para evitar ser excluído. Isso seria, segundo o autor, a base da coesão social nesse novo modelo. Um controle pela pressão do grupo, sem precisar de terror explícito. Ele até usa aquele exemplo simples de ir a um restaurante que a gente nem gosta tanto, só para não desagradar a turma. Então, o ponto-chave aqui é que não se trata só de falhas individuais de raciocínio, mas de características da nossa psicologia sendo usadas de forma estratégica para controle social, político. Essa é a alegação central do autor, sim. E ele conecta isso ao que chama de convergência funcional de poder. O soft power, o poder de influência cultural, teria virado uma guerra de narrativas digital, onde algoritmos Big Data são usados para manipular a opinião pública, e isso seria feito por vários atores políticos, não só por regimes autoritários clássicos. E o hard power, o poder da força? Não some, mas se disfarça, se internaliza. Ele cita como exemplo a militarização crescente da polícia em países ocidentais. O artigo até compara modelos globais, né? O totalitarismo da vigilância chinês com o sistema de crédito social e o que ele chama de grande irmão distribuído no Ocidente. O que seria isso? Essa versão ocidental, segundo ele, seria marcada por uma fusão menos óbvia, mas igualmente poderosa, entre o Estado e as gigantes da tecnologia, as Big Techs. A coleta massiva de dados acontece de forma descentralizada, mas é super abrangente. E o ponto interessante que o autor levanta é a nossa participação muitas vezes voluntária nisso tudo. A gente cede privacidade em troca de conveniência, de serviços grátis. A vigilância acaba virando quase uma característica desejada do sistema. Entendi. Essa visão mais global dos mecanismos de controle, essa mistura de tecnologia, vieses, poder. O autor então argumenta que isso tudo chega de um jeito bem particular aqui no Brasil, com o tal do estamento burocrático. Como ele descreve essa nossa estrutura específica? Ele apresenta o estamento burocrático brasileiro como a nossa versão local desse fenômeno global, mas, claro, com raízes históricas bem nossas, né? Ligadas ao caudilismo, ao coronelismo. Seria uma estrutura de poder antiga, formada por uma elite conectada. Ele aponta uma tríade de banqueiros, grandes proprietários de terra e políticos tradicionais que age para manter seus privilégios. E a dinâmica econômica chave para isso seria o rentismo. Rentismo? Basicamente uma economia que ganha mais dinheiro com dinheiro. Juros altos, o carry trade, que atrai capital especulativo, do que produzindo coisas, serviços. Exatamente essa ideia que o artigo explora. Argumenta que os juros historicamente altos aqui desestimulam o investimento produtivo de longo prazo, sabe? E concentram a riqueza no setor financeiro, na renda fixa, beneficiando quem já tem capital. Outro mecanismo que ele aponta é a falência seletiva. Falência seletiva. Como assim? Parece contraditório. Seria um sistema onde as regras do jogo econômico não valem para todo mundo, entende? Empresas normais quebram, mas grandes grupos endividados que fazem parte desse estamento acabam sendo salvos através de reestruturações financeiras e jurídicas super complexas
muitas vezes com a ajuda do Estado ou paraestatal. Ah, O artigo cita o caso da Oi como exemplo dessa dinâmica, onde a lógica de mercado seria distorcida para proteger interesses estabelecidos. Isso mostraria o caráter tecnocrático, usar a complexidade das regras para garantir que o grupo no poder continue lá. e onde o judiciário entra nessa análise do cenário brasileiro segundo o autor? O autor dá um papel central e bastante crítico a ele. Argumenta que o hard power, a coerção, no Brasil de hoje teria se internalizado muito no judiciário. O Supremo Tribunal Federal, o STF em particular, é descrito no artigo como um braço de hard power que agiria para garantir o status quo desse estamento burocrático. Ele usa termos fortes. Sim, ele usa o termo ativismo judicial hiperbólico. Alega que o tribunal usaria interpretações muito largas da lei, a tal da hermenêutica, para impor a visão dessa elite e neutralizar decisões ou movimentos políticos que ameacem esses interesses, passando por cima do legislativo, do executivo. Ele chega a citar um caso específico para ilustrar isso, o inquérito das fake news, né? Sim, o inquérito 4781. O autor o apresenta como um exemplo emblemático do que ele critica. Ele destaca o fato de ter sido aberto de ofício pelo próprio STF, que aí acumularia as funções de investigar, acusar e julgar. Para o autor, isso seria um uso da legalidade regimental às regras internas do tribunal para tomar decisões que ele vê como tendo um fundo ideológico ou de proteção corporativa e que minariam princípios do devido processo legal, seria, na visão que está no artigo, uma ferramenta de coerção disfarçada de lei. De novo, é fundamental dizer, esta é a interpretação e a crítica que o autor faz no texto dele. Claro. O artigo tem até uma tabela, a tabela 2, que tenta resumir essa visão do Brasil. Uma ideologia que mistura um liberalismo só no nome, com rentismo na prática, uma relação Estado-poder de fusão, com interesses que se apoiam mutuamente, o modelo econômico que ele chama de capitalismo de Estado extrativista e rentista, e um controle social feito via ativismo judicial, rentismo e essa tal falência seletiva. É uma fotografia bem específica e bastante crítica do modelo que o autor acredita que está funcionando no país. Seria uma variante local daquele fenômeno mais amplo que ele chama de fascismo 2.0. Bom, diante desse diagnóstico todo, que é bem denso e, de certa forma, até sombrio, né? O autor não fica só na crítica. Ele propõe caminhos, as tais cartadas para a gente escapar dessa distopia. Qual seria a principal aposta dele? A primeira cartada, que ele realmente destaca como a principal, a mais urgente, é o que ele chama de a renascença das virtudes humanas. Veja que a solução proposta ataca justamente a causa interna que ele identificou lá no começo, a tal falência de caráter. A volta para o indivíduo. Exato. A proposta é uma renovação ética focada no indivíduo. É sobre resgatar a busca pela excelência pessoal, aquela areté grega, desenvolver o rigor intelectual, a capacidade de separar fato de opinião, lei de teoria, entender o método científico, tudo isso para preencher aquele vácuo moral e de identidade. Parece um trabalho de longo prazo. Totalmente. Ele descreve como uma longa marcha intergeracional, um esforço contínuo, individual e comunitário, baseado em autocrítica honesta e na busca por uma verdade mais objetiva. É um caminho de transformação pessoal profunda, quase uma aposta na nossa capacidade de se regenerar, né? Um contraponto forte à ideia de controle e apatia. E a segunda cartada? Essa parece vir de um lugar bem diferente. Bem diferente mesmo. A segunda cartada é meio paradoxal. A singularidade tecnológica. A ideia aqui é que o próprio avanço exponencial, talvez até descontrolado, da inteligência artificial, chegando a uma superinteligência que a gente nem consegue entender direito, poderia, ironicamente, desestabilizar as atuais estruturas de controle tecnocrático. O mesmo tecnocentrismo que, na visão dele, permite o fascismo 2.0, poderia gerar um fator de imprevisibilidade, de descontrole tão grande que quebraria o sistema atual.
É quase uma solução que nasce do próprio problema, entende? Uma aposta na tecnologia para resolver um problema criado em parte pela tecnologia. Interessante, no mínimo. E a terceira? Essa parece ser a mais radical. Sim, a terceira cartada é a solução apocalíptica. Mas aqui é importante contextualizar bem. O autor apresenta isso explicitamente como uma hipótese baseada na fé cristã pessoal dele, tá? Não é uma proposta técnica ou estratégica no mesmo nível das outras duas. Entendi. É uma questão de fé. Exato. Seria um cenário limite de desespero total, onde só um evento de natureza transcendental ou apocalíptica, um reinício divino, uma intervenção externa, algo assim poderia trazer salvação ou resolver a situação. Ele mesmo coloca isso num plano diferente, mais de crença pessoal do que de análise sociopolítica. Entendido. Então, temos uma solução principal focada no indivíduo, na ética, uma segunda que aposta numa reviravolta tecnológica e uma terceira de natureza mais transcendental. Qual a síntese final que o artigo deixa pra gente? O que realmente importa guardar dessa análise toda? Olha, a grande sacada do autor, ou pelo menos a tese central que ele defende com força, é que essa ameaça, que ele chama de fascismo 2.0, não surge só de forças externas do mal ou de tecnologias opressoras por si. Ela emerge fundamentalmente da condição interna do cidadão consumirista. Volta para a apatia, para os vieses. Exato. Da apatia, da exploração dos nossos vieses cognitivos, da falta de propósito, de virtudes. E essa condição interna é que é explorada de forma muito hábil, segundo ele, por mecanismos culturais, psicológicos e tecnológicos de controle. Portanto, a conclusão mais forte do autor é que a resposta mais efetiva, mais duradoura, não vem de fora, vem de dentro. A primeira cartada. A primeira cartada. Essa transformação individual e coletiva focada na ética, na busca pela excelência, no desenvolvimento do pensamento crítico. Isso deixa a gente com uma reflexão importante no final, né? Se o diagnóstico do artigo estiver, vamos dizer, minimamente correto ao apontar essas falhas internas, o comodismo, a superficialidade, a dificuldade de lidar com a complexidade como a nossa grande vulnerabilidade explorada por esses novos mecanismos de controle, fica a pergunta para a gente pensar. Qual seria o primeiro passo prático, por menor que seja, que cada um poderia dar no seu dia a dia para começar essa jornada de renascença individual? Para cultivar um pensamento talvez um pouco mais crítico, mais autônomo e menos vulnerável a essas manipulações que o artigo descreve.